Fala, povo desse canal, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que mexeu muito comigo, eu fiquei muito impactada e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês porque eu acredito que pode ensinar muito pra gente e trazer conhecimento para que pessoas possam ajudar pessoas. Olha só, em 2011, na Inglaterra, alguns jornalistas começaram a expor relatos de profissionais na área da saúde que estavam lidando com pessoas dentro de clínicas psiquiátricas que não deveriam estar lá. Isso foi um maior escândalo e aí o governo se comprometeu a fazer um programa para poder liberar os hospitais psiquiátricos dessas pessoas que não tinham transtornos mentais e estavam sendo mantidos em cárcere dentro desses hospitais. Mas por que elas estavam lá? Muitas delas, ao invés de terem transtornos mentais, tinham retardos de aprendizagem, como o autismo ou síndrome de Down. Em muitos casos, a própria família abandonava essas pessoas e elas ficavam refém aí do sistema de saúde público. E a forma que o governo achou para lidar com essas pessoas foi internar elas em hospitais psiquiátricos, ou seja, manicômios. Em 2011, todo esse processo estava acontecendo e vários profissionais da saúde estavam denunciando maus tratos e abusos dentro dessas clínicas. E aí, em 2013, uma psicóloga de nome State descobriu o pior caso de exclusão e cárcere de um paciente, que foi o caso de uma mulher chamada Cassiba. E essa mulher, na verdade, ela não se chama Cassiba, mas foi um nome que eles colocaram para poder proteger a integridade dela. Essa psicóloga chamada State fez uma varredura e começou a visitar a Cassiba, porque ela achou muito estranho que uma pessoa que tivesse autismo estivesse enclausurada em um quarto 24 horas por dia. E aí ela foi descobrir a real história de Cassiba. A Cassiba, que na época então tinha 50 anos, ela foi traficada da Serra Leoa até a Inglaterra quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Não se sabe se os pais venderam ela ou se ela foi sequestrada. O que se sabe é que, aos 5 anos, ela foi traficada para trabalhar como doméstica em uma casa de família. Quando ela chegou nessa casa, a família viu que ela não era uma pessoa normal, uma criança normal como as outras, e aí colocaram ela num orfanato. Eles devolveram aí para o governo e colocaram a Cassiba num orfanato aos 5 anos de idade. Eles viram que ela tinha algum problema, não era uma pessoa que aprendia as coisas como as outras, e colocaram ela no orfanato. E ela ficou ali por 2 anos. Aos 7 anos de idade, sabendo-se que ela tinha algum problema na época, o autismo devia ser um estigma. Se eles faziam tráfico de pessoas para trabalhar, né, ainda de forma análoga à escravidão, que dirá saber lidar com uma pessoa autista. Então, consideraram ela como se tendo um transtorno mental. Colocaram ela numa clínica psiquiátrica, o famoso manicômio. A Cassiba ficou ali dos seus 7 aos 19 anos de idade convivendo com as outras pacientes até um belo dia acontecer um incidente em que o alarme de incêndio ali da clínica teve um problema e começou a tocar. As pacientes, elas tiveram que fazer um recuo ali, sair de dentro da ala psiquiátrica. A Cassiba, ela ficou muito assustada. A gente sabe que a pessoa que tem autismo, dependendo do espectro, ela age um pouco como criança. Então, provavelmente, pelo espectro dela ser um pouco alto, ela devia, aos 19 anos, ser uma pessoa com certas limitações, quase como que uma criança. Então, ela ficou assustada com o que estava acontecendo. Uma paciente foi tentar ajudar ela e ela arranhou o olho dessa paciente, ali na angústia de ajuda. Ela acabou arranhando o olho dessa paciente e os médicos e enfermeiros começaram a espalhar de que a Cassiba teria tentado arrancar o olho dessa paciente. Não sei porquê fizeram isso com ela, mas o fato é que por causa desse episódio colocaram ela numa ala separada, como se fosse numa solitária. A Cassiba ficou aí 25 anos dentro de uma solitária. Ao total, ela ficou 45 anos fora do convívio social, do convívio em sociedade. Ela ficou aí, pasmem, sim, 45 anos sem ter interações sociais. As únicas interações que ela tinha foi aí quase 20 anos junto com as outras pacientes que tinham transtornos mentais. Não eram pessoas que tinham problema como ela, né, de autismo, totalmente diferente de uma bipolaridade, uma depressão ou uma esquizofrenia, mas 25 anos em uma solitária, só recebendo aí a sua alimentação e tendo contato apenas com as enfermeiras e com os médicos. Pelo fato dela ter ficado ali na solitária, foi se criando um estigma sobre a Cassiba de ser uma pessoa violenta, uma pessoa louca. Só Deus sabe o que essa mulher passou ali de abusos dentro daquele lugar. É muito comum que os profissionais de saúde, muitos, não estejam preparados para lidar
E muitas clínicas não estão preparadas e acabam misturando pacientes que precisam de tratamentos totalmente diferentes. Existia há um tempo atrás, e ainda provavelmente deve existir, clínicas que colocam dependentes químicos para tratar junto com pessoas que têm transtorno mental, o que é um absurdo, porque são duas coisas completamente diferentes e chega a ser perigoso, porque eles convivem juntos e são tratamentos diferentes. A gente vê por aí, muitas clínicas não estão preparadas para receber pacientes que precisam de ajuda nesse sentido. E esses pacientes, em especial, precisam de paciência, precisam de amor, precisam de cuidado. E como muitas vezes esses profissionais eles não estão preparados, eles não têm paciência para lidar. Então eles usam o quê? De coerção, de violência, fazem o que fizeram com a Caciba, trancam a pessoa para não terem que lidar com o problema, porque eles não estão preparados. E juntamente com a Caciba, existem mais de 2.000 pacientes que estão nessa mesma situação de cárcere. Chegam a ser pacientes que ficam entre 8 meses a 27 anos. Mas no caso da Caciba, foi o caso mais absurdo que se encontrou. E como que foi feito o processo em que conseguiram ajudar ela? Essa psicóloga procurou jornalistas, colocou a boca no trombone e aí conseguiu com que uma organização chamada Change Our Lives, que ajuda esse tipo de pessoa em situação vulnerável a contratar uma advogada. Essa advogada é da Changing Our Lives e ela se chama Lucy Dustin. Ela passou por um processo aí com a justiça durante 6 anos. Pasmem, sim. Essa psicóloga, ela pediu ajuda. Em 2016, ela conseguiu com essa organização e eles levaram ainda 6 anos para poder comprovar, imagina só, comprovar que a Caciba ela não era um risco para a sociedade. Olha, é irônico. Eles tiveram que provar que uma pessoa com autismo não era um risco para a sociedade. Eles tiveram que provar que o autismo não é um transtorno mental. E mesmo que se fosse, né, são várias situações. Vocês imaginam só. Então, eles juntaram aí uma equipe de 17 profissionais e passaram esse processo de 6 anos com ela. Levaram toda a documentação. E eles passaram esses anos brigando na justiça para conseguirem fazer uma ressocialização da Caciba. A liberação dela foi feita por um órgão judiciário na Inglaterra que se chama Corte de Proteção. Essa corte ela toma decisões pelas pessoas que eles acreditam serem incapazes de tomar decisões por si mesma. Eu acredito que a Caciba, mesmo sendo autista, ela teria tomado melhores decisões do que essa própria corte. Ironicamente. É de rir, gente. É de rir pra não chorar. Dela foi tirado todos os direitos de tomar as decisões sobre a própria vida dela, de ter um convívio social. Eu, na minha concepção, acredito que o governo da Inglaterra tem uma dívida com essa mulher. Não só pelo fato dela ter sido mantida dessa forma durante 45 anos, ter perdido a vida aí, mas também pelo fato dela ter sido traficada para trabalhar nas condições aí análogas à escravidão. O governo tem uma dívida dúbia com essa mulher. Para mim, eles tinham que sustentar ela e pagar algum valor aí até os últimos dias dela aqui nessa terra, sinceramente. O mais curioso é que sim, existem muitos casos ali na Inglaterra em que as famílias não querem cuidar dos seus filhos ou seus parentes e elas realmente abandonam essas pessoas. Eles não querem lidar com a situação por não ter paciência e aí eles abandonam e o governo coloca essas pessoas para viver nesses lugares. Acontece que o que é questionado hoje, essas pessoas elas realmente precisam de um lugar para ficar. O problema é aonde elas vão ficar, porque uma clínica de transtorno mental, o tratamento não é o mesmo para pessoas que têm o déficit de atenção, déficit de aprendizado ou algum retardo mental. São duas coisas totalmente diferentes. E aí entra o abuso que eles fazem sobre ambos os casos. Pessoas que tenham problemas mentais passam por muitos abusos. No Brasil já tem corrido uma lei antimanicomial que está sido implementar aí, porque a gente sabe o quão abusivo é, até hoje, em muitas clínicas, o tratamento para pessoas que precisam de ajuda, porque o que acontece é o seguinte, muitos profissionais da área da saúde não estão preparados para lidar com esse tipo de situação, eles não são treinados de forma correta a ter paciência para lidar com esse tipo de situação. E é aí que ocorrem os abusos. Pelo fato da pessoa não estar preparada para lidar, ela usa da coerção e da força para tentar lidar com a situação. Graças a Deus, tiveram um feedback positivo. De 2016 até 2022, rolou todo esse processo. Então, depois de 6 anos, a Caciba saiu dessa clínica.
Hoje ela vive normalmente como qualquer outro cidadão ali inglês. Eles conseguiram uma casa para ela, conseguiram sustento para ela, e ela inclusive começou a fazer corrida. Ela começou a fazer exercícios físicos, e hoje as últimas notícias que se tem dela no ano de 2025 é que ela começou a correr, e ela tem levado a vida numa rotina normal como qualquer outra pessoa. Infelizmente, durante esse tempo que ela teve reclusa, ela, além de já ter uma dificuldade de aprendizado, ela ficou muito limitada na linguagem. Então, ela ainda não consegue se comunicar da melhor forma possível em relação à linguagem e tudo mais, mas eles conseguiram manter a equipe que cuida dela. Então as pessoas vão lá na casa que ela tá, eles fazem todo um treinamento com ela, estudam com ela, ajudam ela, e esse foi um caso de extremo sucesso. Foi o caso mais absurdo, mas foi o caso de mais extremo sucesso. E a gente vê que quando as pessoas, elas cumprem o propósito de vida delas com amor, com carinho, com dedicação, é possível sim fazer com que as coisas aconteçam sem precisar usar de violência e de formas absurdas para tratar pessoas que tenham esse tipo de debilidade. Então, hoje o que se é discutido ainda no Reino Unido? As promessas que o governo fez de estar tirando as pessoas dessas clínicas não foram cumpridas até hoje. Muitas pessoas, por terem sido abandonadas por suas famílias e o governo não ter um programa de ressocialização, um investimento maior para poder estar ressocializando essas pessoas, preferem manter elas nessas clínicas do que investir um dinheiro para estar fazendo um trabalho de reconvívio social, de reconstrução de vida. E fica muito difícil porque essas pessoas acabam perdendo qualquer chance de terem amigos, de terem conexões sociais, o que dificulta muito, muito mesmo, porque elas ficam isoladas da sociedade e a gente sabe que não tem como fazer nada se a gente não está em comunidade, se está uma rede ali de apoio com pessoas que não têm problema já assim. Agora vocês imaginam pessoas que nasceram com debilidade, de dificuldade, coisas que você faz normalmente, essa pessoa ela vai ter um pouco mais de trabalho para fazer. Ela vai ter um pouco mais de trabalho para aprender, para conseguir fazer, precisa de um pouco mais de paciência. Isso tem sido uma coisa tão séria, para vocês verem. A Cassiba, ela saiu do hospital em 2022. A gente está em 2025, quando eles conseguiram publicar essa história numa matéria que saiu na BBC essa semana. Então, de 2022 a 2025, essa história estava fora dos holofotes aí da mídia. E é algo que o governo ele quer apagar e não quer discutir de forma alguma, porque a Cassiba ela acabou estigmatizada pelo fato dela ser negra, dela ser africana, uma pessoa no estado de vulnerabilidade. Isso acabou fazendo com que ela ficasse esquecida realmente e abandonada ali, e inclusive pessoas que deveriam cuidar dela ter ideias totalmente corrompidas a respeito dela. Essa história ensina muito pra gente. Tem um pouco de esperança de que as instituições que tratam de saúde mental, elas estão caminhando para um futuro de melhora. E pessoas que têm lutado para que essa melhora venha são muito importantes e elas têm feito um papel grande a mudar toda essa cultura que a gente tem em relação a manicômios, a como tratar. Então as pessoas tinham uma visão muito errada em relação a transtornos mentais, pelo fato de misturar com coisas religiosas, misticismo e pelo fato, inclusive, de tratamento, que a gente sabe que ainda hoje está sendo estudado, os medicamentos que têm um melhor efeito. O cérebro ele não é como qualquer outro órgão que a gente pode abrir no corpo humano. Por exemplo, o coração. Se você tem um problema no coração, você pode abrir ali, olhar, fazer uma cirurgia. O cérebro não é igual, a gente não pode abrir o cérebro, ver ali como que tá a química. A única forma de tratamento, então, é o teste, né? Você vai, testa o medicamento, toma o medicamento, vê qual que você vai se adaptar melhor, qual que a química do seu cérebro vai se adaptar melhor frente de pesquisa em relação a medicamento, em relação a tratamento, mas já não é como antes, né? Já não é como antes, então a gente dá um respiro, tem um pouco mais de esperança de que a gente tem pessoas boas que estão lutando para que isso venha a mudar. E a gente fica chocado, pasmo, porque a gente pensa que num lugar como na Europa, o sistema de saúde é um pouco mais evoluído em relação a essas coisas, e a gente fica boquiaberto de saber que não é assim. Não tem disso, eles estão tão atrasados quanto, infelizmente. No caso da Cassiba, eu acredito que vai mudar bastante coisa em toda essa história, em todo esse processo aí de ressocialização que eles têm feito. Gostaria de agradecer a você que ficou aqui até o final. Se você gostou desse conteúdo, peço que você
curta o vídeo, compartilha, se inscreva. Por favor, gostaria de pedir, se você tem na sua família alguém com autismo, você passou algum processo, seja seu filho, ou sobrinho, ou primo, ou mãe, pai, que você tenha alguma história legal aqui, deixa nos comentários pra gente. Quem sabe, mais pra frente, não fazemos mais algum conteúdo sobre isso. Eu espero muito, porque eu acredito que tudo que a gente faz em comunidade, se ajudando, vai pra frente muito mais rápido. Então, por favor, se você tem algo, deixa aqui nos comentários. Quem sabe mais pra frente a gente não faz mais um conteúdo sobre esse assunto. Com certeza eu quero abordar coisas aqui sobre saúde mental com vocês, que eu acho bem interessante. Mais pra frente vamos estar abordando aí outras histórias, outros relatos. E eu deixo aqui com vocês o meu beijo, o meu abraço. E espero vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!